Como sabem, estamos no dia da reflexão e apesar de eu considerar o dia da reflexão absolutamente ridículo, tenho que obedecer a determinadas regras, não vai eu ser processado e ter que pagar uma multa e não sei o que mais. E, portanto, eu venho falar de política, verdadeiramente, reagir a um comentário de Henrique Raposo, mas não vai haver qualquer tipo de campanha, apelo ao voto, sugestão. Vamos apenas analisar a personalidade de André Ventura, como é descrita por Henrique Raposo, que diz que ele, quando fala com pessoas, é mal educado, é chunga, não sei, diz assim umas coisas, e atribui um quadro que é o menino que chora a André Ventura. Ele atribuiu um quadro a todos os candidatos. Vamos analisar o percurso do Chega, 2019 até 2026, e as tensões com os mídias tradicionais e esta alternativa das redes sociais. Não vou falar das presidenciais, nem sondagens, nem apelo ao voto, nem coisíssima nenhuma. Vou falar de política, estritamente política, mas que evidentemente não tem nada a ver com estas eleições e, portanto, não posso ser afetado pelo dia da reflexão. Vamos olhar e fazer uns comentários. Henrique, falta ainda André Ventura. Qual é o quadro que descreve este candidato? Olha, para André, eu respeito imenso quem me segue, acho que percebe isso. Eu respeito imenso o eleitorado que vota no Ventura, até porque cruzam-se sempre com as terras e os sítios de onde eu venho, o sul e a periferia de Lisboa. Mas eu não consigo pensar e olhar o Ventura sem me rir. É por isso que eu escolhi um quadro que estava em todas as casas portuguesas nos anos 80. É um menino que chora. E porquê? É incrível como é que 15 a 20% dos meus compatriotas caem num truque, que é: ele, quando está a falar com alguém educado, é o gajo da Alfama. Estás a ver aquele boneco do Ricardo Araújo Pereira, dos Gatos Fedorentos? É o gajo da Alfama. É, meu general, nem isto. É bruto, é chunga, é guna, é mal educado. Mas quando alguém lhe dá para trás, quando o critica a sério, ou quando gozam com ele, começa a moar, faz beicinho e vai-se embora, tira o microfone e vai-se embora. Depois está sempre a fazer queixinhas, os jornalistas tratam-me mal, o Ricardo Araújo Pereira não me convida para o programa dele. É um menino que chora, é aquilo. Vamos por partes. Olhando aqui para as tensões do Chega com as televisões portuguesas, aliás, tanto que este vídeo não é sobre as presidenciais, que estou a falar de um partido e não de um candidato, mas olhando para aqui, para estas tensões, eu acho que no fundo o que aconteceu ao longo dos anos, pelo menos desde 2019, mas que se acentuou mais em 2021, 2022, foi que as redes sociais fizeram uma imposição de agenda, de pessoas, de temas às televisões portuguesas. E, portanto, eu admito que as televisões portuguesas, genericamente, tenham continuidade no futuro, apesar de que admito, sem dúvida nenhuma, que têm que se reinventar. Já o disse abertamente várias vezes, e quem não se reinventar vai acabar, a menos que haja mais uma injeção de dinheiro estatal nas televisões portuguesas, das quais discordo, como já tive a oportunidade de expressar. Mas sobre esta questão do gajo da Alfama, eu não sei se vocês já viram esse sketch do Ricardo Araújo Pereira. Tem muita piada, assumo. O Ricardo Araújo Pereira nos Gato Fedorento tinha muita graça, à semelhança dos Gato Fedorentos, genericamente. Mas vocês conseguem perceber a diferença de André Ventura consoante a diferença do tom em que é entrevistado. Passo a explicar porquê. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o trabalho que Santana Lopes já por 2 vezes fez nas televisões portuguesas de questionar André Ventura. Seja num contexto de presidenciais, seja num contexto de legislativas, não interessa o que é que eu e vocês acham do André Ventura, interessa é olhar para a performance de Pedro Santana Lopes. E o que é que Pedro Santana Lopes fez que os outros jornalistas, comentadores, o que quer que seja, não fazem? Fez perguntas curiosas. O Pedro Santana Lopes tem uma curiosidade que é absolutamente essencial para se fazer uma entrevista a um candidato político, para se fazer uma entrevista esclarecedora de um candidato político. Gosto só não dele, é irrelevante o que é que pensamos nele e em quem que vocês vão votar, têm direito a votar em quem quiserem, não vou fazer apelo ao voto em seja quem for, não vou falar sequer dos temas que caracterizam os candidatos, mas o que nós vemos da diferença de André Ventura nas televisões quando é questionado de uma determinada forma e quando é questionado de outra, é, independentemente de vocês concordarem ou não, uma forma de estar diferente. E eu acho que as pessoas ficaram tão encantadas com as duas presenças
de Ventura no Now, precisamente porque Pedro Santana Lopes teve uma performance espetacular enquanto entrevistador, que é fazer perguntas curiosas. E digo mais, Pedro Santana Lopes não teve essa performance apenas com André Ventura. Teve essa performance com Coutinho de Figueiredo, teve essa performance com todas as pessoas que teve à sua frente. E quando faz perguntas interessadas, curiosas, sem julgamentos prévios, faz o trabalho, de certa forma, de um jornalista e faz de forma mais competente. Obviamente que um jornalista tem também o papel de criar aqui um contraste para com a pessoa que tem à frente, que é para explorar ângulos diferentes das ideias, e eu admito isso. O jornalista tem que fazer uma espécie de resistência àquilo que está a ouvir para fazer o candidato entrevistado, seja ou não político, explorar as ideias de outras formas, eu admito isso. O problema é quando essa oposição que é necessária para a exploração das ideias se transforma num ataque pessoal absolutamente cobarde e descaracterizado, e ao contrário do que acontecia anteriormente, enquanto os jornalistas saíam de forma impune de todas as entrevistas, independentemente do conteúdo das perguntas, da forma como as fizessem ou até do que diziam entre linhas, André Ventura começou a dar resposta. Foi essa a única diferença, porque toda a vida nós vimos isto no jornalismo, gostássemos ou não dos candidatos que estavam a ser entrevistados pelos jornalistas. E, portanto, essencialmente a crítica ao jornalismo é: a pessoa pode não ter, o entrevistador, e já ouvimos a segunda parte, pode não ter uma curiosidade pessoal em conhecer a pessoa que tem à frente. E eu admito isso. Eu, se fosse jornalista, não teria interesse em conhecer muitas pessoas. Mesmo militantes do Bloco de Esquerda, para não falar em políticos em atividade. Eu não teria grande interesse. Mas eu, enquanto profissional do jornalismo, se o fosse, teria que me reger por um código deontológico que me obriga à imparcialidade e que me obriga a questionar os presentes, os entrevistados, com uma curiosidade que permita a exploração de ideias. Não é um debate, é perguntas com alguma oposição que garantam a exploração de ideias. Mas é uma oposição civilizada, decente, nada a ver com o que costuma acontecer. Vamos ouvir a segunda parte. E para mim é incrível como é que lá está 15 a 20% dos portugueses caem neste truque que é um truque típico dos bullies. Um bully, quando tu o confrontas e revelas que não tens medo, reage assim, começa a fazer birrinha. E se a presença for garantida numa segunda volta de André Ventura, isso significa o quê? Que conseguiu solidificar esta campanha? Vamos ver que tipo de eleitorado é que ele conquista. Se ele permanecer ancorado sobretudo no Sul e na periferia de Lisboa, que é daí eu dizer que o Chega veio substituir o PCP na sociologia política portuguesa. Eu discutia nos meus velhos bairros, discutia com os velhos comunistas, agora discuto com os netos dessas mesmas pessoas que são do Chega. Se isso ficar aí, ficarei tranquilo. Se ele conseguir crescer no norte litoral, será um problema. Bom, e basicamente foi este o comentário de Henrique Raposo. Esta questão do bully não concordo, quer dizer, eu acho que se há oposição e que se há críticas e se há ataques, se estão disponíveis para ir à guerra, têm que estar disponíveis para ouvir, no fundo é um bocadinho isso. E esta questão da sociologia do PCP é interessante e é real. Isso aconteceu em França, para não falar novamente da política nacional, mas o norte de França, que votava PCP, começou massivamente a acompanhar PCP, portanto, não é PCP, Partido Comunista Português, mas o PC de França, que votava massivamente no PC, passaram a apoiar Marine Le Pen do RN. E, portanto, isso aconteceu e continua a acontecer no Ocidente inteiro. O proletariado, utilizando uma linguagem mais marxista, acabou por ser, enfim, de certa forma, esta direita acabou por conseguir conquistar esse eleitorado, desde logo porque a esquerda se apegou a um conjunto de causas identitárias que não dizem nada à pessoa comum. Causas identitárias que são claramente causas da pessoa de classe média alta, que não tem os problemas do proletariado, que se sente esquecido, evidentemente, porque ninguém fala por eles, porque o problema são as causas identitárias e as caixinhas em que a esquerda identitária quer que as pessoas caibam, ou são da comunidade LGBT, ou são isto, ou são aquilo, ou são aquilo outro, e depois as respectivas cotas, que não são nada mais do que baixar os padrões para caber toda a gente. E isto serve tanto para brancos como para pessoas que não são brancas. Portanto, as cotas são ridículas. E o que se faz
quando se colocam cotas, é baixar padrões para que pessoas sob determinadas características caberem num determinado espaço. Eu acho que isso é ridículo. As pessoas têm que caber, não por questões que nasceram com as mesmas em determinado espaço, mas têm que caber pela competência que demonstram. E nós devemos caminhar na direção de acabar de vez com as cotas. As cotas são sempre uma forma de baixar os padrões para pessoas com características consideradas desejáveis pela esquerda possam caber. E eu acho que isso não deve acontecer. Mas no fundo era basicamente isto que eu tinha para partilhar. Achei desagradável este comentário de Henrique Raposo, independentemente do que se ache ou não de André Ventura. Achei desagradável esta forma de estar. E é isto, no fundo, que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.